ao vivo os gestores. Por favor, por escrito. Fizemos por escrito. Até hoje nós não recebemos resposta dessa carta aqui, dessa correspondência, da proposta que foi feita. Não recebemos resposta formal. Esse fato. Então, considerando principalmente as duas premissas do parágrafo anterior, denúncia motivada e transferência da gestão do futebol, pretende-se hoje que o clube reestruture a sua comunicação ou conexão com o mercado empresarial, passando a ser agente mais ativo, isto é, a ter a gestão direta de seus ativos, ao mesmo tempo em que se abrindo a parcerias com investidores presentes nesse mercado, como a própria empresa representada por Vossa Senhoria. É claro, o é claro consta da carta. Então, convidando para que seja investidor, e leio mais. Né? Considerando a capacidade da empresa, de Vossa Senhoria, principalmente no plano financeiro, como nós tratávamos anteriormente, a comissão específica se coloca inteiramente à disposição, a comissão do Conselho, criada para essa discussão toda e situação toda, coloca-se inteiramente à disposição para que possamos manter, mas agora nesse prisma, o de gestão direta por parte do Figueirense dos seus ativos e aberto a investidores, quem quer que sejam interessados no bem do clube e em ter justos retornos dos seus capitais investidos, o vínculo estabelecido entre o clube e a empresa nos últimos 5 anos, ou 11 a considerar os anos anteriores na gestão. Vejam o cuidado, mas sempre com cuidado com as palavras e sempre muito bem colocadas, inclusive do ponto de vista jurídico. Período esse dos anteriores aos 5, 11 menos 5, 6, sem a vigência do contrato. Então, reconhecendo tudo isso. Então, foi feito esse convite. Eu quero saber como é que se explica essa fala de falta de empenho por parte do Conselho Deliberativo. Eu não consigo entender. Tá? Então é importante isso aqui para que os senhores tenham ciência dos fatos a respeito da carta que foi encaminhada no dia 21 de dezembro, a pedido da empresa e que nós atendemos prontamente. Sobre a questão de gestão transparente, a gente até não questiona no sentido de que os balanços são apresentados, embora sejam balanços do clube, né? E todos foram aprovados, esse fato, não há o que negar. Mas, por exemplo, confidencialidade no contrato, em que pese seja uma realidade acatada pelo próprio Conselho, mas já demonstra que não há total possibilidade de se abrir as informações. Então, até independentemente das vontades, não há total transparência. Quer dizer, por mais que os gestores queiram, e mesmo o clube queira, não há como ter, porque existe essa situação. Assim como houve, a gente tem como demonstrar informações negadas ou mesmo não entregues quando solicitadas por parte do Conselho Deliberativo. Quanto aos relatos do presidente Lodete, ele cita relatos mostrando o sucesso da gestão, etc. e tal, ou de qualquer outro conselheiro. Eu mesmo sempre fui e serei elogioso, principalmente a pessoa do Paulo, a quem eu conheço pessoalmente. Tá? Sempre serei elogioso. Tá? Mas isso não nos afasta das nossas obrigações atuais, objetivas obrigações atuais. Tá? E só um incauto, na nossa leitura, não reconheceria o sucesso dos resultados, né? Principalmente de 2 anos para trás, né? Que é perceptível que nos últimos 2 anos eles não vivem um bom momento na sua atividade principal. Então isso também é óbvio, né? Do ponto de vista dos fatos. E esse sucesso, como eu disse, insistentemente, não necessariamente ligado ao contrato em questão. No item 4, trata da proposta, da nota, perdão. No item 4, trata da proposta enviada como se fosse uma adequação e aperfeiçoamento da gestão. Bom, já tratamos disso, entendemos de forma totalmente contrária. É uma proposta que amarrava ainda mais a vida do clube à traseada empresa gestora. Tá? Então, até acho que é importante perguntarem à empresa sobre o conteúdo exato, detalhado da proposta, e não em generalidades como essa, para que possam tirar as conclusões do torcedor também a respeito, se realmente dizem respeito aos interesses do clube, seu patrimônio, etc. Né? E algumas citações isoladas, né? E aqui eu volto a insistir, como se você consegue, às vezes com palavras, trabalhar essa questão da linguagem. Né? No item 5, para avaliar a situação, o clube criou comissão específica que reconheceu a inegável capacidade, entre aspas, citando nossa carta, aquela que eu lhes mostrei. Tá? A inegável capacidade de gestão da empresa, que também consegue olhar a capacidade de alavancagem financeira, requisitos indispensáveis para a gestão. Por que nós dizíamos isso? Né? Dizíamos isso justamente por conta daquele parágrafo que eu já havia lido para os senhores,
no sentido de que agora o Figueirense, sendo gestor direto dos ativos, mas aberto a investidores, esta empresa e seus gestores, pessoalmente falando, que tem essa capacidade inegável no âmbito financeiro, obviamente estão convidados a continuar participando desse projeto, né? E dizemos aqui na sequência, isso não está na nota, obviamente. No entanto, ao se pretender transferir a gestão da principal atividade do clube, futebol profissional, fica esvaziada a capacidade de gestão, remanescendo, contudo, a capacidade de alavancagem financeira. Então, remanescendo, ficando, né, restando a capacidade financeira, é nesse sentido que o convite vai continuar aberto, para que sejam investidores junto do clube. Cabe perguntar por que não se quer, por que se insiste na manutenção desse contrato, né, que já foi denunciado pela própria empresa, né, e por conta da proposta negada e do contrato negado em 2 de dezembro, por unanimidade, condição essa que foi automaticamente implementada, tá? Sobre a questão de que a empresa não encontrou no CD empenho para discutir e definir propostas, a gente já citou, né, o texto inteiro, o texto parcial ali da carta de 21/12, uma carta detalhada, enviada a pedido, sem resposta até hoje, etc, né? Coloca na nota, a empresa coloca na nota como mais grave, eu coloco aqui entre aspas, né, a divulgação do entendimento, como se nosso fosse, de que o clube tem a intenção de dar o contrato por encerrado em 22 de março. Eu li para vocês o contrato, a correspondência. Lembram que eu li? Então não é um entendimento nosso, no sentido de que o clube quer dar... Isso faz parte da correspondência enviada pela Figueirense Participações. Tá? Então isso é da ordem dos fatos. É uma manifestação de entendimento, decorrência das próprias situações jurídicas, evidentemente, criadas pelo envio dessa carta, pelo envio das propostas, pela negativa da proposta e do contrato na reunião de 2 de dezembro, principalmente. Tá? Sobre ser impossível cogitar em transição de gestão, nós julgamos que é uma grande pena, em que pese, junto ao Conselho Administrativo do Figueirense, estejamos encontrando portas totalmente abertas, até porque somos a mesma entidade, né? Conselho Deliberativo e Conselho Administrativo fazem parte de uma mesma entidade, se não se dialogassem seria realmente muito estranho. Então, na pessoa do Dr. Aragão, na pessoa do Dr. Felipe, do Dr. Chitz, estamos encontrando portas totalmente abertas para o diálogo, isso é elogiável, a gente até é importante ressaltar isso publicamente, né, perante vocês, mas que não existe essa possibilidade de se falar em transição de gestão por parte, realmente é lamentável, que pese ontem, nas próprias transmissões, a gente tem ouvido de que essa nota seria um desejo de negociação. Né? Eu não consigo ver dessa maneira uma nota nesse sentido, uma notificação judicial, não é exatamente uma ação, mas é uma notificação judicial, quer dizer, moveu-se o judiciário para notificar o Figueirense, quer dizer, com promessas no passado de que isso não seria feito, mansidão de espírito, etc. e tal. Então, infelizmente, as coisas aconteceram. Né? Sob defesa dos interesses, como eu já escutei também, não necessariamente das partes envolvidas, mas enfim, por quem quer que tenha dito, sob defesa dos interesses dos investidores, muito bem, nós já claramente deixamos manifestado o interesse do clube em ter esses investidores do lado, tendo retorno, como eu disse, devido e justo e legítimo dos seus capitais investidos. Então, como que não se contempla os interesses dos investidores nos caminhos que se aproximam do Figueirense, que é o Figueirense ser o gestor direto de seus ativos, criar aí fundos de investimento, né, em que possam também esses empresários de sucesso participar também desses fundos. Né? Eu diria, diante da situação criada pela própria empresa, até nem há o que negociar, né? Isso é importante registrar. E se ela quiser ser parceira investidora no novo modelo, diante da situação criada, é a denúncia com a proposta e a negativa da proposta que implementa a condição da denúncia. Tá? Mas se ela quiser ser parceira, como eu disse, investidora no novo modelo, é só vir. Isso dispensa a negociação. É só vir. Vem. Tá? Vem para o clube. Né? Dispensa a negociação em cima desse contrato, que se encerra em 21 de nove, conforme anunciado pela própria empresa. 21 de março, perdão. Que eu tenho aqui, setembro como a data inicial, perdão, 21 de março. Num dos itens ali que se trata na questão número 8, esclarecer a realidade,